Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast sobre jornalismo narrativo. Meu nome é Paulo, tenho 32 anos e sou natural do norte da Bahia, de uma cidade chamada de Ribeira do Pombal. Há 10 anos, eu, minha esposa e meus 3 filhos resolvemos sair de lá e tentar a vida no Rio de Janeiro. Nosso sonho era de, na cidade grande, poder ter outras alternativas de vida e tentar construir um lugar em que pudéssemos chamar de nosso. Mas as coisas não tomaram o rumo que a gente sonhava. Chegando na chamada Cidade Maravilhosa, tivemos que passar 2 noites debaixo de um viaduto até conseguirmos chegar no aglomerado de Santa Marta. Mais tarde, uma das mais importantes favelas do lugar. Nosso sonho de ir para a cidade grande foi interrompido e terminamos morando no morro, numa casinha que mal tinha espaço para nós 5. Nosso sonho é sair desse lugar e voltar para a nossa terrinha. Olá pessoal, eu sou Lucas Krautz e estamos no ar hoje com mais um episódio de O Raio Acertou. Essa história que acabamos de contar não deve ser diferente de algumas que você já viu por aí, não é mesmo, Bruno? Exatamente, Lucas. Você que está nos ouvindo hoje já deve ter escutado esse tipo de história em algum lugar. A história de Paulo já foi transmitida em programas de TV inúmeras vezes, e as histórias como essa apresentam famílias que tiveram uma experiência em cidades como Rio, São Paulo, que não era o que eles sonhavam, né? A imagem da cidade que a mídia um dia apresentou para eles não se tornou real. Quando eles chegaram, quando eles resolveram conhecer esses grandes centros urbanos, não era a mesma coisa. A imagem da cidade os separou da vida urbana. Fez deles não cidade, não lugar. Ou como diz as autoras Regina Helena Alves da Silva e Sirlene Cristina de Souza, a imagem do morro faz de seus moradores pessoas que vivem e sobrevivem, pessoas que todo dia tentam se rotular como ser social, em busca e em constante luta por reconhecimento, para tentar ser reconhecido como cidadão, gente de cidade, gente urbana, gente que sonha com os mesmos sonhos. E aí pessoal, eu sou o Ralf Assef, estou chegando aqui para somar a esse bate-papo bacana sobre as imagens representativas que são transmitidas a respeito do morro. Pois é, quando o Bruno iniciou de uma maneira bem diferente nosso episódio de hoje, contando ali uma história ilustrativa de algo que é bastante comum em programas de televisão, percebe-se que a segregação social pode ser também considerada fruto de uma imagem construída por discursos e uma narrativa ilusória, ou até mesmo fictícia do que de fato é a realidade urbana, né? As autoras, quando apresentam as imagens que o morro ou a favela é designado, percebemos que esses lugares não são vistos como uma cidade urbana e civilizada. Ao contrário, as autoras dizem que são as margens da cidade, um lugar não planejado, não habitado, um lugar onde não há civilidade, não há pessoas e nem sequer uma comunidade sociável. Já as expressões taxativas como lugar de ladrão, ali só mora o crime, lugar de pobre favelado, são as recentemente utilizadas pela mídia, construindo assim imagens representativas que só diminuem e excluem, os aglomerados, os morros e as favelas do convívio social, político e também cultural. E é por isso que no tema de hoje trazemos imagens que as mídias, sobretudo o audiovisual, transmitem sobre o morro, que também é um lugar, uma cidade e um endereço, onde vários CPFs, identidades de pessoas reais, vivem e moram e sonham em ter seu endereço reconhecido e respeitado, com dignidade de pessoa humana e com a humanidade de gente de paz e do bem. Há um consenso entre nós de que nem todos pensam a mesma coisa quando escutam a palavra favela. Algumas pessoas acreditam que ali é um lugar altamente marginalizado, um lugar extremamente perigoso com tráfico acontecendo a todo momento. Mas outras irão pensar que é um lugar mais pobre, onde os moradores tentam ganhar uma renda para tentarem sobreviver. Exatamente, e muitos criam uma expectativa somente pela imagem do local, ou melhor, uma imagem com que o outro fala ou assiste, Daqui a pouco a gente vai trazer aqui para discussão algumas obras do cinema e do filme documentário para endossar mais um pouco essa reflexão.
E essas mesmas pessoas, gente, não sabem que a favela e o morro são lugares de muita riqueza, muita alegria, muita luta também, né? Onde há muita manifestação social, política, cultural, um lugar de cultura, de música, de teatro, com muita beleza. Há no morro ali um berço cultural muito grande, e aquilo que não conhecemos e não experimentamos é impossível de ser descrito, vivido e principalmente narrado, né? É isso mesmo, essas manifestações artísticas também são ferramentas de inclusão do morro com a cena cultural. A gente vê muito disso aqui em BH, por exemplo, com o aglomerado da Serra, considerado como um dos caldeirões culturais, né? Ele também conta com um dos maiores bailes funks da capital, e a música que é feita lá se destaca na produção da cultura local, servindo de ferramenta de MCs, rappers, para mostrar a realidade dos moradores. Eu acredito que o samba de roda mineiro, pagode, capoeira, funk e soul são manifestações e que fazem parte da rotina dos mais de 120 mil habitantes do conjunto de favelas da Serra, dando referência na produção afrodescendente da capital. Isso me fez lembrar de um documentário, vou até indicar ele para vocês depois. O nome dele é Serrão, Berço da Cultura. Ele resgata a imagem da construção identitária da comunidade, utilizando da memória dos moradores para entender o passado e a construção do futuro. E o mais interessante, gente, é que esse documentário foi dirigido pelos próprios moradores do morro, como Maíra Neiva, Pablo Xavier, Negona Dance e Simone Sigali. Então a gente consegue enxergar ali uma conexão muito grande entre o passado e o futuro, unindo a ancestralidade com as tecnologias que são bastante presentes no cotidiano dos jovens, né? E já que a gente está nessa de citar obras, eu queria recomendar também o filme Uma Onda no Ar. Ele fala sobre a criação da Rádio Favela, que é de extrema importância para o aglomerado da Serra e para a cidade de BH como um todo. A gente vê as dificuldades vividas pelas pessoas que viviam na favela e como elas eram discriminadas pelos outros cidadãos da cidade. A partir disso, a rádio é criada por um grupo de amigos e a ideia é, além de dar voz ao povo da favela, mostrar para toda a cidade a história deles, a cultura deles, que também é a nossa história e a nossa cultura. Mostrar que não somos diferentes e que o preconceito é algo que não devia existir. Gostei. Muito interessante. Eu com certeza irei assistir a essas indicações depois e vou até deixar anotado aqui para eu não esquecer mais tarde. Mas pegando um gancho no que vocês falaram, a cultura acaba sendo uma ferramenta de denúncia. Os moradores se fazem ouvir. E quais são as visões do morador do aglomerado da Serra para com a cidade? Qual a visão da cidade para com o aglomerado da Serra? Para a política, cultura, economia, até onde vai a cidade de Belo Horizonte? Será que o meio urbano também engloba o aglomerado da Serra ou o lugar ainda enfrenta essa segregação geográfica? E essa segregação, infelizmente, ainda existe. Ainda é possível ver algumas pessoas chamando os moradores de pobres e favelados como se estivessem separando eles da cidade. Muitos se defendem ao ter contato com essa identificação, pois eles têm trabalho, eles têm uma moradia. E eles não se consideram pobres, porque na visão deles, o pobre é aquele que não tem trabalho, não tem onde morar, não tem comida, não tem família, não tem estudo, educação e por aí vai. E se a gente for olhar de uma forma externa, né, da favela, eu acredito que a gente que mora na cidade associa as casas no alto do morro, correndo perigo, desabamento, enchentes, relaciona com pobreza, sendo que na verdade eles estão num lugar intermediário, sem os mesmos luxos da cidade grande, sem a preocupação arquitetônica, engenharia, sem as oportunidades e serviços de qualidade governamentais, sem o acesso ao asfalto, à iluminação pública, ao sistema de esgoto, saneamento básico e tudo isso. Nesse caso, não é a favela que é uma não moradia, mas é a moradia que não recebe a igualdade dos serviços básicos para as famílias que ali estão. E além disso, o termo favelado já indica o preconceito que existe, né? Uma exclusão construída simbolicamente pela vestimenta. Uma imagem que a linguagem transmite através dos porta-vozes da televisão, no cinema, nas séries, na TV, enfim, e assim por diante. Se você quer ter uma visão bem clara disso que a gente está falando, eu acredito que todo mundo aqui já deve ter visto ou pelo menos assistido alguns trechos no YouTube ou redes sociais a série de TV Tô de Graça protagonizando o humorista Rodrigo Santana.
Ali está explícito uma perfeita imagem do morro, da favela, da família, do lugar e de todos os estereótipos que se constroem ali. Não estamos aqui julgando a produção e a narrativa, ok? O Tô de Graça retrata o dia a dia com muito humor de uma família que mora no morro. Ali está a mãe, os filhos, o marido que já carrega o estereótipo da bebida e a luta diária de quem vive na favela e que precisa, todos os dias, lutar pelo pão e pela comida na mesa. A imagem que os episódios transmitem é a do morro, que é a família, que é feliz, que luta e protesta diariamente em busca de qualidade de vida, que luta com os problemas sociais com a presença do tráfico, do crime organizado, da vulnerabilidade da mulher, do descaso com a saúde e dos problemas culturais, a falta de acesso, a falta de humanidade, a falta de investimento, a falta de reconhecimento de que ali também vivem famílias sempre presentes, reunidas e que também sabem criar a arte, o humor, o teatro, a dança, enfim, se agarram ao que tem de melhor e que todos nós deveríamos ter, um pouco de humanidade. E tudo feito com muito humor, mas com muita seriedade, pois o humor é um ato político e sinal de resistência, O artigo das autoras que mencionamos no início deste episódio traz o elemento da pobreza, mas também fala da importância da família, da educação e do trabalho como pilares fundamentais para quem vive no morro. São como âncoras que sustentam as pessoas e as comunidades nesses aglomerados. Além do Tô de Graça, você ainda pode conferir outras produções, como as primeiras temporadas do Vai Que Cola, também de humor, ou se você não curte comédia brasileira, ainda temos as séries do streaming, como Dom, que traz com mais clareza a vida do morro, e a série Sintonia, também no streaming. No cinema, você tem A Tropa de Elite e A Cidade de Deus, que são ótimas indicações para a temática que estamos tratando aqui hoje no episódio. E é com isso que encerramos o episódio de hoje. Agradeço a você que nos acompanhou, muito obrigado por sua atenção e nos vemos na próxima semana com mais um episódio. E se você quer conferir as nossas indicações, conte pra gente depois o que achou das imagens do morro que cada produção apresenta. Obrigado Lucas, obrigado Ralph, obrigado a todo mundo que participou aqui da produção do podcast e até a próxima. Obrigado a todos novamente pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado Bruno, obrigado Ralph pela participação, obrigado a você que nos acompanhou no episódio de hoje e até o próximo O Raio Acertou. Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast sobre jornalismo narrativo. O seu podcast semanal sobre cultura, entretenimento e jornalismo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Ouça o podcast O Raio Acertou nas principais plataformas digitais e se inscreva em nosso canal no YouTube para acompanhar os nossos novos episódios toda semana. O Raio Acertou. Em nossa pauta, a principal notícia é você.